A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Hoje com o repórter de economia e atualidades de O Tempo, Alexandre Nascimento. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, Luciano. E aí, Adriana? Beleza? Ei, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo. Bom ter você aqui hoje. O prazer é sempre meu. Sexta-feira, né? Você trouxe a cerveja pra falar nisso? Daqui a pouquinho, Dia Internacional da Cerveja, né? Isso. Aliás, o Alexandre fez uma série de reportagens, tem uma série de reportagens lá em otempo.com.br que você pode acompanhar, inclusive sobre curiosidades dessa bebida que a gente pode falar que é a favorita dos brasileiros? Sim, com certeza. E a cachaça? Pede pra cachaça? Ganha da cachaça? Ganha da cachaça, ganha da cachaça. Hoje o consumo é enorme da cerveja em todo o país, também da cachaça, mas a cerveja ainda tem um consumo maior. Só para vocês terem ideia, eu peguei aqui um levantamento da Ambev. Ela divulgou nessa semana o resultado, né, do segundo trimestre. Então, isso aqui no primeiro trimestre deste ano, a Ambev registrou mais de 22 milhões de hectolitros vendidos no país, uma alta de 2,5% em relação ao mesmo período de 2022. E agora já teve um crescimento de 35% no portfólio de cervejas premium, que são aquelas cervejas um pouco melhores, né? No caso aí, a Stella, Spaten, Corona. Então, assim, você vê que os dados realmente mostram que os brasileiros bebem muita cerveja, mas muita mesmo. Qual que é o valor só? De 35% a mais. Do hectolitros. São 22 milhões de hectolitros. Aí você joga 10 pra cima, como é que é aquela tabela que a gente tinha de matemática? O litro, né? O hectolitro tá pra cá, você aumenta 10, é isso? Multiplica ainda, pô? Você imagina, é muita coisa. É muito litro. É muito litro, né? É. Então, vamos trazer também umas curiosidades sobre a cerveja, né? A gente sabe, por exemplo, primeiro, cada latinha de cerveja corresponde a 1 pão de sal em relação às calorias. Sabia disso? Não. É uma latinha? Uma latinha. Uma latinha. 1 pão de sal. São pão de 150 calorias. Se você sai à noite ali e toma 5 latinhas, a mesma coisa que você tivesse ingerido 5 pães de sal. Então imagina que bomba pro organismo, hein? É. Agora tem cerveja sem glúten, não tem agora? Isso. Tem, né? Vou trazer também, hoje tem cervejas que são low carb, que são sem glúten. Essas cervejas engordam menos. O que acontece? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. E 1 grama de álcool tem 7 calorias. Essas cervejas low carb, elas costumam ter menos álcool e também tem menos carboidrato. Então, por isso elas engordam menos. Mas elas são um pouco mais aguadas. Então, assim, quem gosta de uma cerveja um pouco mais encorpada, então não deveria escolher esse tipo. A não ser, claro, que esteja de dieta, né? E pretende engordar menos aí bebendo cerveja. Mas tem uma pergunta que todo mundo faz, ou então, assim, um mito que existe. A gente até fez uma matéria dentro dessa série sobre a Heineken. Você já deve ter ouvido falar, as pessoas falando, eu vou tomar Heineken porque a Heineken engorda menos. Será mesmo? O que vocês acham? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. A Heineken. Não sei. Seria composição? Tem uma composição diferente? É porque eu pensei na cerveja, porque tem a Heineken que é zero, né? Sim, a Heineken zero, sim. E tem, enfim, mas não sei. Enfim, a Heineken, o que acontece? Ela é uma cerveja puro malte. Ela é feita com água, malte e lúpulo. Só isso, né? E claro, o álcool, né? Sim. E o que acontece? Estas cervejas, né, puro malte, elas realmente engordam menos do que as cervejas tradicionais. Você pega, por exemplo, ali, Brahma, Skol, essas cervejas que na composição também tem outros cereais, por exemplo, milho, arroz, trigo. Aí o índice de carboidrato é maior. Então essas cervejas engordam realmente mais do que a Heineken. Mas você pega, por exemplo, a Spaten, a Stella, né, a Serra Malte. Essas cervejas são da Ambev e são puro malte. Então, se você for comparar ali a questão da caloria, também carboidrato, proteína e o teor alcoólico, que é mais ou menos o mesmo,
praticamente a mesma coisa. Elas por elas. Elas por elas. Ali varia de 149, 145 calorias, 152. Assim, uma variação muito, mas muito pequena. Então, gente, a Heineken não engorda não engorda menos do que essas outras cervejas puro malte. Por exemplo, Spaten, Stella. Mas ela engorda menos do que Skol, Brahma, às vezes uma Itaipava, mas a gente lembra que existe a Itaipava também puro malte, existe a Skol puro malte, então depende do que você vai escolher. A cerveja puro malte, ela pode ser um pouquinho mais cara, mas ela tem uma qualidade melhor, porque na composição não tem milho, não tem outros cereais, e que também, para digestão, é muito melhor, vocês imaginam, né? Você não está consumindo ali milho junto com a cerveja, e no caso vai tomar 5 latinhas, 6 latinhas. Então é bastante carboidrato. Agora deixa eu só corrigir uma informação, porque eu tinha falado daquela tabela que a gente aprende lá na escola e por isso, né, eu fui para a área de humanas porque eu não sei fazer conta. A gente tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar por 100. Porque hectolitro são 2 pro lado esquerdo, né? Porque você tem o litro, aí você tem o decalitro e você tem o hectolitro. Deve ser isso. Então, se fosse multiplicar por 10, seria decalitro, né? E o hectolitro você tem que multiplicar por 100. Então, esse volume multiplicado por 100 o consumo. Que quer dizer que é muita coisa. Que quer dizer que é muito. É gigantesco. 2 bilhões, se não me engano, de litros. Por aí. É muita coisa, muita gente. coisa. Imagina. Aqui o Alex tá falando que latinha é um pão, Alexandre? Então eu posso abrir uma padaria por fim de semana. Inclusive, muita gente fala que a cerveja é o pão líquido. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Uma outra coisa que é legal a gente trazer, é outra pergunta que a gente sempre se faz. O que é pior? Encher a cara no fim de semana, assim, começar ali na sexta-feira, beber sábado, beber domingo, beber igual um louco, mas aí chega segunda-feira, não, agora eu não bebo, só sexta-feira de novo. Ou aquele cara que toma uma latinha por noite ali e fala, pô, cheguei estressado do trabalho, vou abrir só uma, né, e tomar devagarinho aqui, uma latinha, beleza, pra dar uma relaxada. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é esse que bebe um pouquinho durante toda a semana. Esse regular acho que tá mais, né? Porque esse o esforço... Eu acho que esse é melhor. Vocês acertaram. Porque o esforço do organismo para digerir a quantidade de álcool, sei lá, né, de calorias... De uma vez só. Como diz, né, de uma vezada só. Eu acho que é mais difícil, né? Exatamente. Então, a gente conversou com alguns nutricionistas e também com médicos e eles disseram, a bebedeira no fim de semana é muito pior do que tomar só uma latinha ali todo dia, mesmo que seja todo dia. Agora, claro, né, nada disso é recomendável, nem tomar todo dia, né, nem encher a cara no fim de semana. Mas é bom as pessoas se atentarem para isso, porque muita gente fala, mas eu só bebo no fim de semana e tal. Então, é outra curiosidade que a gente está trazendo. E essa série, né, tá no portal Tempo, só você ir lá, tem muitas dicas. Tem dicas para curar ressaca, né, assim, os alimentos gordurosos, por exemplo. Aquela história, tomar mais uma para rebater, isso ajuda? Pois é. Nada disso ajuda, gente. Alimento gorduroso também não. Você vai sobrecarregar o seu fígado, que já está sobrecarregado com excesso de álcool. Então, pode ser muito ruim para sua saúde. Então, sextou, vão tomar uma geladinha, né? Com moderação. Com moderação, porque realmente é muito ruim para o organismo e, claro, engorda muito, pelo que a gente está dizendo. Dizem que o que engorda mais, na verdade, a cerveja engorda. Claro, eu tô falando de senso comum, tá? Mas há uma lógica para isso. São os tiragostos também, né? Que acompanham a cerveja. Então, você abre uma cerveja, mas você tem ali um torresmo, né? Uma barriga de porco, aqueles tiragostos... Aquela carne de panela gordurosa. Nossa, então assim, aí você também dá um plus ali, né? Na caloria. O organismo haja fígado. Normalmente a dieta de um adulto é de 2.000, 2.500 calorias ali por dia, né? Você imagina, sai à noite, toma 6 latinhas, só aí já são 900 calorias. Aí mais a costelinha, o torresmo, o Cheetos ali, né? Um petisco, o pimentinha. Tudo isso é uma delícia. Mas isso aí, são 2.000, 2.500 calorias em algumas horas, minutos, né? Ou em alguns minutos. Em alguns minutos. O Afonso está dizendo que só toma uma para almoçar e para jantar.
Mas uma como? Uma garrafa, uma latinha? Tem que ver, né? Tem que ver. O Afonso todo dia, tem que tomar cuidado aí. A gente já estendeu um pouquinho, mas é sexta-feira, né? E Dia Internacional da Cerveja, assunto, né? Pode. Eu vou contar para os ouvintes a minha relação com cerveja. Eu já bebi cerveja, né? Mas e eu fazia uma coisa que, atenção, não façam isso, né? Eu dava aquelas bicadinhas, ainda quando eu era adolescente, né, e tal, aí ficava ali vendo o pessoal tomar e ela dava uma bicadinha, mas nunca gostei, né, do sabor da cerveja. E ficava imaginando, falava assim, não, esse sabor deve mudar, né? Deve mudar alguma coisa aí no organismo da gente, que quando a gente fica adulto, porque eu via os meus primos, principalmente os mais velhos, bebendo com uma vontade, né? Muito grande, né? E quando eu fui ficando mais velho, eu vi que o sabor não mudou, falei, não, isso não vai mudar mais. Então eu parei de beber, não bebo porque eu não gosto do sabor. Agora, já ouvi também, inclusive o pessoal da confraria feminina de cerveja, né? Dizer que o problema não é que você não gosta de cerveja, é que você ainda não encontrou uma cerveja adequada pro seu paladar. Eu confesso que eu não vou buscar, não vou tentar descobrir, mas dizem que algumas cervejas realmente caem melhor do que outras, enfim. Mas como eu não sou um amante de cerveja, não sou cervejeiro. Você é bebedor de suco de laranja. Por aí. Eu gosto de uma cervejinha. E, Luciano, até para te falar, existe um mito de que se você experimenta uma coisa menos de 10 vezes, você realmente não sabe se você gosta ou não. 10 vezes? 10 vezes. E o que acontece? Eu mesmo tomei cerveja ali umas 2, 3 primeiras vezes ali, né? Não gostei. Comida japonesa foi a mesma coisa. Comecei comendo, falei, nossa, mas será? Fígado com jiló, eu custei acostumar. Dizem que 10 vezes. Não sei se você já experimentou essas 10 vezes aí. Comida japonesa também é outra que eu... Mas você já comeu 10 vezes? Não. Então... Não posso falar. Tá faltando experimentar mais, hein, André? Não sei se eu vou seguir essa dica. Vamos ver. Ô, Alexandre, volta mais. Valeu, vamos sim. Valeu, Alexandre. Um abraço, até a próxima. Um abraço.